Aqui é bonito, hein? Já pro lado do burro. A gente viaja ao burro. Vamos lá. Alguns não estavam na semana passada. Alexiana, Marcão. André. O outro ali já está transmitido ao vivo agora. Quem lembra de paramos? Nós falamos, vocês trouxeram as folhas, né? Aquela folha para ser trazida de volta, para a gente continuar de onde a gente parou. Deixa eu só. Tem alguma folha aí sobrando, Joé? A Isabela deve ter, eu não tenho aqui, das que eu já entreguei, eu tenho só a primeira que vocês têm. Aquela o que é escatologia. Vocês têm essa? Tem. Tem. Eu acho que tinha. Eu entreguei na Eu não primeira tenho semana. Não, essa eu ainda tenho. Alguém não tem essa primeira página que tem o que é escatologia? Eu. Não tem? Não, mas pode mostrar. Eu tiro foto. Tira foto? Tem mais 3 aqui, tem? Já tem 3. Essa foi a primeira, tá? Aí depois eu entreguei uma. Algumas definições. Vamos começar assim, algumas definições. Já entreguei? Não. Não, né? Então, segura aí. Você lembra agora, então. Depois eu entreguei a do gráfico do dispensacionalismo. Sim, Certo? sim. Essa eu não tenho mais. Talvez Tá. É, porque eu fui semana passada, não tem essa folha. Então, Mas essa aqui vocês não têm? Não. Essa eu entreguei só na segunda semana? eu acho Foi que só sim. semana passada que tu deu. Foi, né? Essa, talvez, se a Isabela vier hoje, Ela tá por aí. Tá. Nós temos uma passada toda essa aqui para poder entender o que o dispensacionalismo pensa sobre os últimos dias. E depois nós entramos nos textos que eles usam para defender essas ideias e fomos desconstruindo algumas ideias deles. Porque os textos que eles usam para defender acabam condenando as ideias deles. Tá? Textos que eles escolheram para defender a ideia acabam sendo textos contrários à ideia deles. A maioria dos textos, tá? E aí, com esses textos na mão, eu entreguei essa para vocês, essa aqui, olha, alguns textos bíblicos utilizados no dispensacionalismo. Essa que eu entreguei na semana passada. Ainda tem folhas aí, Isabela? Das outras que são entregues. Se a gente virar, já vou trabalho para ela. Nós falamos, essa folhinha na mão, quem tem? Bota aí na mão, por favor. Essa aqui, ó, alguns textos bíblicos utilizados no dispensacionalismo. Nós comentamos sobre o retorno invisível de Cristo. Será que é invisível? Será que não é? Os textos que eles usam, 1 Coríntios e 1 Tessalonicenses, dão a ideia de que será visível. O arrebatamento, como é que vai acontecer isso? Os textos também falam sobre isso. Depois, nós ficamos de entrar, vamos entrar hoje, no julgamento da igreja para Galatão. Vai tirar mais? Essa aqui algumas pessoas não têm. E essa aqui. A primeira e a terceira. As duas primeiras, tá? Ah, sim, essa aqui também é. Os textos utilizados. Não, porque essa aqui eu vou usar. Primeira, terceira e essa aí, por favor. E aí nós falamos sobre o retorno invisível, o visível e o arrebatamento. E terminamos a aula aqui, certo? Quem estava aqui pode me corrigir se não foi isso. Aí nós vamos entrar agora no texto sobre o julgamento da igreja para galardão. Os textos que os dispensacionalistas usam são Marcos 9, 41, Lucas 6. Está aí na folha de vocês, certo ou errado?
se localizar, para ver se é isso mesmo. Certo? É isso mesmo? Marcos 9,41 vai estar aqui projetado, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir. Segundo o dispensacionalismo, os crentes serão julgados para galardão no início da grande tribulação, logo após o arrebatamento, tá? Sempre baseando, a gente está sempre se baseando naquele gráfico do dispensacionalismo, tá? A gente está estudando isso aqui pormenorizadamente com os textos que eles utilizam. Eu sei que o pessoal que não veio na semana passada vai boiar um pouquinho, porque a aula foi longa, tem bastante texto bíblico para a gente ler, e com o tempo você vai conseguir acompanhar, eu acredito. Mas no início, quem teve aqui na semana passada vai entender com mais clareza. Marcos 9,41 diz assim, tá ali, porquanto qualquer que de vós der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. O outro texto, da Lucas 6, versículo 23 e depois o versículo 35, diz assim, 23. Lucas 6, 23. Folgai neste dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. E o versículo 35, amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Os textos trazem alguma indicação de que haverá um julgamento para isso? Sim ou não? Não. Sim? Não. Está falando que você vai ter um galardão. Não necessariamente que vai haver um julgamento, um tribunal para decidir o seu galardão, tá? Jesus está dizendo que você não vai perder o seu galardão se você fizer coisas boas. Se você der um copo de água gelada para alguém que está com sede, você já está ganhando pontos no céu. Não tem nada a ver com salvação. Cuidado, salvação não é por obras. Não é por obras. Senão nós seríamos kardecistas, né? Fazer boas obras para reencarnar melhor. Não. A salvação é pela graça mediante a fé. Só. Nada que você fizer te salva. Mas o galardão, segundo Jesus, você não perde o seu galardão fazendo boas obras. É uma atitude que já é inerente ao cristão fazer as boas obras. Você não está fazendo boas obras para ganhar o galardão, ou está? Você não está esperando uma recompensa por ter feito boas obras. Você é cristão, você foi salvo por Jesus, você tem uma nova vida e, como consequência disso, você é uma pessoa boa. Eu espero que seja. Eu costumo perguntar assim, quando você, aliás, eu pergunto assim para tudo, quem foi que passou a ser uma pessoa melhor quando se converteu? Olha, quando a gente levanta a mão, não. Você foi transformado, você não só melhorou, mais do que melhorou, você agora é uma nova pessoa, você é uma nova criatura. Aquela criatura pecadora, aquela ranzinza que resmungava de Deus, fazendo tudo errado, morreu, acabou, foi sepultada. E uma nova criatura surgiu, que ainda peca, mas por um descuido, por um deslize, não uma coisa assim planejada, certo? O pecado na vida do cristão é uma exceção. Antes de você se converter, é o natural. O que você faz com o pecado, você nem sequer sabe que é pecado. Então, nos textos utilizados por eles, para um julgamento, para galardão, você não vê um julgamento, você vê apenas Jesus afirmando que se você tem procedido bem, você tem garantido o seu galardão. Não há, você não está no seu papelzinho não, só aqui na folha do professor, não há texto que estimule o cristão às boas obras com intenção de receber recompensa, não tem
texto assim. Nenhum texto vai falar para você assim, olha, faça o bem, faça coisas boas, que eu vou te dar um pagamento por isso, uma recompensa. Negativo. Pelo contrário, em Efésios 2,9 diz que ninguém é salvo pelas obras para não se gloriar. Não por obras para que ninguém se glorie. Porque se você conseguisse salvação porque você é uma pessoa que fez o bem, então não precisa de sacrifício de Jesus. O seu bem é que te salvou. A sua boa atitude, a sua boa obra te salvou. Não. Você nunca vai poder bater no peito e falar assim, eu fui salvo porque eu sou uma pessoa boa. Isso é o que você mais escuta lá fora, né? O não crente fala assim, ué, por que eu vou para o inferno se eu sou uma pessoa boa? Eu sou uma pessoa que faz tudo certo, então eu vou para o céu. Nada a ver. É melhor que você não faça tudo certo, mas que você reconheça que você é um pecador e você reconheça a soberania de Jesus. Aí você está no céu. Porque é pela fé, pela graça através da fé. Mais a Isabela está distribuindo. Isso aí é que é a base para a gente ler esses textos, tá? Essa folha aí que ela está entregando agora. Do gráfico. Mais um ponto aqui daquele gráfico. As bodas do Cordeiro. Quem lembra aqui o que são as bodas do Cordeiro? Quem veio e não estava distraído na aula. O que é isso? Bodas do Cordeiro. É o casamento de Deus com a igreja. O casamento Jesus com a igreja. Cristo e a igreja. Que segundo os dispensacionalistas vai acontecer em que momento? É só olhar no gráfico. Vai chegar aí com você. Eu só vi aula virtual. Segundo o gráfico, vai acontecer em que momento as bodas do Cordeiro? Logo no início, né? No início da grande tribulação. A igreja é arrebatada, acontece lá no céu, logo após o arrebatamento, imediatamente após, acontece o julgamento para os galardões, as bodas do Cordeiro, o Espírito Santo sobe junto com a igreja e começa a grande tribulação. Tudo isso acontece em uma pancada só, tá? As bodas do Cordeiro, então, elas são defendidas, esse casamento é defendido pelos dispensacionalistas, com o texto que está indo lá em Apocalipse 19. Apocalipse, capítulo 19, do versículo 7 ao 9. Olha ali, ó. Ou abra sua Bíblia. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se apontou, a esposa é a igreja, tá? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Esse é o texto, tá? Das bodas do Cordeiro. Mas olha só, ainda no capítulo 19, os versículos 1 a 3. E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. As bodas do Cordeiro acontecem depois disso. Como é que é antes da tribulação, então? Já houve um julgamento aqui dos ímpios. Apocalipse 19, de 1 a 3, já houve um julgamento. Já a prostituta, que os não salvos, né? As igrejas falsas, as doutrinas falsas, já foram exterminadas. O versículo 3 diz que a fumaça dela sobe para todo o sempre. Já está julgada, já está no inferno. Depois disso, é que vai falar sobre bodas do Cordeiro. O julgamento o casamento entre Cristo e a igreja acontece então depois de tudo isso. Não pode ser no início da tribulação, concorda comigo? Pelo texto ali está muito claro.
acontece todo o julgamento dos ímpios, e pelos dispensacionalistas só vai acontecer lá no finalzinho do milênio, juízo final dos ímpios, está no seu gráfico aí. Eles invertem isso, eles botam as bolas de cordeiro logo no início, e usam o texto, eles usam esse texto, e o texto acaba falando contra eles. O texto está lá em Apocalipse 19, quase no finalzinho já do Apocalipse. Segundo eles, isso acontece antes, deveria estar então lá no capítulo 3 de Apocalipse, no máximo capítulo 4, mas não. Então as bodas de cordeiro acontecem pela Bíblia, após todo o processo de justiça de Deus em cima dos ímpios, tá? Outro ponto aí, a retirada do Espírito Santo, está no seu gráfico ainda no primeiro quadro. Segundo eles, o Espírito Santo vai ser retirado junto com a igreja é arrebatada, o Espírito Santo sobe junto com a igreja. Qual é o texto que eles usam para defender isso? 2 Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, versículo 2, do 3 ao 10. Olha só, 2 Tessalonicenses 2, versículo 2. Melhor, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor dispará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo escrever da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Os dispensacionalistas batem o martelo inequivocamente de que este mistério, que Paulo fala assim, olha, vocês sabem o que está impedindo o anticristo de se manifestar, até que do meio ele seja tirado. E aí o homem da iniquidade, o anticristo, vai se revelar. Eles dizem categoricamente que isso aí, esse mistério aí, é o Espírito Santo. Vocês concordam ou não? Pode concordar, fica à vontade. Ninguém vai reclamar da sua ideia, não. Olha o versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O que está detendo o anticristo para ser manifestado? E o 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Aí ele diz, isso aí é o Espírito Santo. Pode ser ou não? Não. Então, estou vendo aqui que pode. Aí, beleza, pode. Acho que pode. É uma das opções que a gente tem para escolher, que seria esse que detém o anticristo. Mas aí, retirando-se o Espírito Santo da terra junto com a igreja, como é que vai haver salvação? Ele diz que vai haver salvação durante a tribulação e durante o milênio. Me mostrem, por favor, me ajudem a achar um único versículo que diga que há salvação sem o conhecimento do Espírito Santo. Existe. Para que você se converta, o Espírito Santo trabalha no seu coração. Tá? Vários outros fatores caminharam junto com isso. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Tá? Não tem nenhuma outra possibilidade de homem ser convencido de que ele precisa de Deus. É o Espírito Santo que faz esse papel. E ao longo da história, os teólogos vêm discutindo o que seria esse obstáculo ao anticristo. Várias hipóteses foram levantadas, não só do Espírito Santo. Quer ver? Aqui eu notei assim: se o Espírito Santo não estiver presente, não pode haver salvação. Ele é parte, e outro detalhe, ele é parte da Trindade, por isso ele é onipresente. Como é que o Espírito Santo vai sair da terra se ele é onipresente?
todo o universo, ele mora, ele está, ele se faz presente em todo o universo. Não tem como Deus não estar em algum lugar. O Espírito Santo é Deus, é parte da Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo são onipresentes. Não há maneira de um desses três ser tirado de um lugar. Cria-se um problema difícil de ser respondido, tá? Várias tentativas foram feitas ao longo da história. Ele poderia se referir aos cristãos como um povo só. Fora disso agora. As hipóteses foram levantadas pelos teólogos ao longo do tempo. Logo no início, quando isso foi escrito, quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, acreditava-se que era o Império Romano. O Império Romano era o que impedia a ascensão do Anticristo. O Império Romano era tão forte no mundo, era uma coisa tão poderosa, tão avassaladora, que um líder mundial não conseguiria se levantar enquanto o Império Romano estivesse aqui, atuando. Outros acham que pode ser o Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel, ele, no livro de Daniel, ele luta contra o que Daniel chamou de príncipe da Pérsia, não é isso? Daniel começou a orar, e orou quantos dias, vocês lembram? Quem lembra dessa passagem? 21 dias. Aí o Arcanjo Miguel chegou e falou assim: olha, eu fui impedido porque eu estava numa batalha ali com o príncipe da Pérsia e só agora eu consegui trazer sua resposta. Então o Arcanjo Miguel, ele é o cara que, ele é o anjo, ele é o arcanjo que ele é designado para essas batalhas. Então alguém falou, levantou essa hipótese, pode ser o Arcanjo Miguel, ele está segurando aí a manifestação do anticristo. Outra hipótese é a própria igreja. Enquanto a igreja estiver atuando, estiver fazendo missões, estiver pregando a palavra, o anticristo não tem poder de se manifestar, porque a palavra de Deus trazida pela igreja, levada pela igreja, espalhada pela igreja, impede essa manifestação. Até porque Paulo fala que ele vai se manifestar na apostasia. Segundo Tessalonicenses fala: olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Antes da nossa reunião com Cristo, acontecerá a apostasia e o filho da perdição vai aparecer. Então ele vai aparecer no momento de apostasia. Enquanto a igreja estiver fazendo o seu papel, ele não se manifesta. Outra coisa, outra hipótese que levantaram, a autoridade de Deus por ainda não ser o tempo oportuno. Deus determinou o tempo, o anticristo vai surgir nesse momento da história. Então, só em determinar, o anticristo já não vai aparecer antes. Porque Deus determinou, olha, ele vai aparecer quando o mundo estiver caótico, quando estiver apóstata, mas eu quero que ele apareça dia 2 de novembro de 2015, amanhã. Tá? Se Deus determinar que vai ser amanhã, não vai ser hoje. Então, várias hipóteses foram levantadas. A que cria mais problemas é exatamente o Espírito Santo. Se o Espírito Santo for tirado, não dá porque ele é um presente, não há salvação. Como é que diz que muitos vão se salvar na grande tribulação? Muitos. O Apocalipse chega a dizer que Paulo olha assim aquelas pessoas de vestes brancas e o anjo pergunta para Paulo: Paulo, quem são esses aqui? Essa multidão incontável. Aí Paulo: não sei quem são, me diga. Aí o anjo fala: esses são os que vieram da grande tribulação. Ué, como é que pode isso? Se o Espírito Santo não aparece mais, né, do que com ele. Uma multidão incontável se converteu sem o Espírito Santo. Se a gente vê o Santo a igreja, então implicaria no fato da igreja não passar pela grande tribulação, já que ela teria que ser retirada para que aí o Cristo vai aí você implicaria isso, você teria que entender que a tribulação, a igreja não está na tribulação, ela é retirada antes. Mas aí também, quem é que pregaria? Os anjos não pregam. Essa tarefa é da igreja. Como é que haveria salvação na tribulação se não haveria quem pregasse? Entendeu? O Espírito Santo estaria presente, mas a igreja teria subido. Quem é que Deus ia fazer pregar? Poderia não ser, por exemplo, tem pessoas que conhecem a palavra de Deus e não se
firmam nela ao longo da vida e que, mediante trazer à memória tudo que tem sido dito, ensinado e tal, Aí, nesse se momento, converteria. essa pessoa realmente toma uma posição diante de Deus. E voltando naquele aspecto que você falou antes, eu já ouvi em algum tempo atrás na minha história cristã, dizendo que essas pessoas que se converteriam e muitas delas iriam morrer em função, iriam pagar com sua própria vida, que já estariam em outro tempo, que hoje a gente não vive, pelo menos no Brasil, que elas iriam, que seria fechada a oportunidade, como se fosse assim, ser cristão para todos nesse tempo, não haveria facilidade. Seria assim, sua oportunidade, mas agora você vai ter que experimentar o que é morrer em favor da sua fé. E esses sim conseguiriam escapar da tribulação, mas viver a tribulação, pagar até com a própria vida, morrer nela, mas alcançaria a promessa da vida eterna. Eu ouvia isso quando eu era adolescente. Eu isso até hoje, na ideia do brevenismo dispensacionalista. Inclusive, segundo alguns filmes, é essa visão. A gente foi criado na igreja, assim foi que a mensagem, as pessoas que ouviram, mas não se firmaram, nessa época vão ser instrumentos para despertar outra. Isso, nós aprendemos isso com os filmes deixados para trás e equivalentes, né? Deixa eu explicar um negócio para vocês. O pré-milenismo, vocês lembram, a aula passada foi muito importante. A gente não viu na aula passada, infelizmente. Eu não posso dar aula também, mas ó, pré-milenismo. Clássico ou histórico. E o pré-milenismo, qual o nome? Dispensacionalismo. E o amilenismo. O pré-milenismo histórico, ele existe há muito tempo. Há muito tempo. Assim que a igreja foi instaurada, tomou a forma mesmo de uma instituição, existia o pré-milenismo histórico e o amilenismo. Agostinho, por exemplo, o maior teólogo da história, conhecido como o maior teólogo da história católica, e que nós usamos muitas ideias de Agostinho, tá? Não é porque nós não somos católicos, nós vamos dizer que ele falou um monte de besteira, ele falou muita coisa, ele entendeu muita coisa que serve para a gente hoje. Ele era milenista, mas o pré-milenismo histórico existe há muito tempo. O dispensacionalismo, que é esse que a gente está desconstruindo aqui em boa parte, ele é novíssimo, ele tem mais ou menos 150 anos, ele é uma criança. Ele ganhou força com um camarada chamado Scofield, eu acho que é assim que se escreve. Acho que é isso, Scofield. Ele lançou uma Bíblia comentada. Todos os pontos escatológicos da Bíblia de Scofield trazem essa ideia dispensacionalista. Essa ideia de que estamos aqui e tal, beleza, tudo está acontecendo normal no mundo, a igreja é arrebatada, o Espírito Santo sobe para a igreja, aí há um julgamento para galardão, tudo isso aqui. As bodas do poder acontecem, o início da grande tribulação, e aí durante a tribulação há salvação, no final da tribulação, Cristo volta visivelmente com os salvos, julga as nações, começa o milênio, tudo isso aqui. Ideias pré-milenistas, dispensacionalistas históricas. Antes dele lançar essa Bíblia, ninguém utilizava muito essas ideias, porque pelos textos que eles usam, a ideia deles é desconstruída pelo próprio texto. Na semana passada nós vimos vários textos aqui que indicam que a igreja passa pela tribulação. 2 Tessalonicenses é claríssima nisso, olha aqui, olha, está lá, ó. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo
que pela nossa reunião com Ele, o que é isso? Arrebatamento. Olha, a vinda de Jesus é a nossa reunião com Ele, arrebatamento, não tem nenhuma dúvida. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, palavra, epístola, como de nós, se o dia de Cristo estivesse perto. Quer dizer, Paulo está falando, olha, não sejam levados, não se perturbem por espírito, por palavra, por algum profeta que venha aí falar coisas contrárias ao que eu escrevi para vocês, tá? E nem por uma epístola que alguém diga aí que eu escrevi. Não. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim o que? O arrebatamento. Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A igreja não é arrebatada antes de Cristo, como querem os dispensacionalistas. Tem outros textos, temos vários textos que a gente pode estudar, a gente viu isso na semana passada. E a própria história bíblica mostra que Deus não tira o povo dele antes da tribulação, ele passa com o povo na tribulação. Ele passa com o povo. Só lembrando alguns aqui, ó, que eu tinha anotado na minha apostila, não sei se você anotou na sua, fica à vontade, claro. Cadê? Ó, Noé passou pelo dilúvio? Ou foi livre do dilúvio? Foi retirado? Não, passou pelo dilúvio, mas Deus com ele, Deus betumou a arca para não entrar água, Deus preparou tudo. Os hebreus, durante as 10 pragas do Egito, estavam dentro ou fora do Egito? Estavam no Egito. Passaram também no mesmo local da tribulação, mas Deus com eles. A Bíblia diz que as pragas aconteciam no Egito inteiro, mas ali, na região onde eles estavam, não acontecia. Mas eles estavam no Egito. O que mais? O povo de Deus passou 40 anos no deserto, Deus livrou eles disso. Não, vou retirar o povo dessa tribulação. Não, eles passaram 40 anos ali, mas o que Deus fazia? Toma água que sai da pedra. Toma codornizes para vocês comerem carne até sair pelo nariz. Tomem maná, todo dia de manhã um manazinho para vocês comerem. O que mais? Jonas, ele foi livre da tribulação sem engolido por um peixe? Não, só que Deus estava com ele. Ele passou 3 dias orando na barriga do peixe lá, que dizem que era uma baleia, mas provavelmente não era. João Ferreira de Almeida traduz como baleia, mas uma falha dele. Dag Gadol é grande peixe. Ele fala Dag Gadol no hebraico. Não fala baleia, fala grande peixe. Até porque baleia não é peixe, né? Baleia é uma bíblia. Então o João Ferreira de Almeida vacilou na escolha da palavra aí. Mas Jonas passou pela tribulação e Deus passou com ele. Estevão foi apedrejado. Jesus podia fazer assim, olha, vou transladar Estevão, vou arrebatar Estevão. Não, ele foi apedrejado. Mas o que aconteceu com ele? Ele viu a glória de Deus e Jesus à direita aqui e tal, e ele falou, olha, não sabe porque, o que estão fazendo aqui, ó, não bota esse pecado neles não, Deus. Então ele passou pela tribulação e Deus passou com ele. Os amigos de Daniel passaram pela fornalha ou foram livres disso? Passaram por uma grande tribulação também, sendo lançados no fogo, amarrados. E de repente o rei olha, não tem 3 homens, tem 4 homens andando no fogo, desatados, andando livremente. E ele fala, o 4º homem tem a semelhança de um filho de deuses. O próprio Deus andando com eles ali. O que mais? Paulo passou por alguma tribulação? Ou foi livre delas? Acho que depois de Jesus o cara que mais sofreu na vida foi Paulo, né? Várias prisões, naufrágios, picada de serpente, a gente sabe que a serpente não fogueira assim, serpente, uma víbora venenosíssima. Os nativos ficaram esperando Paulo morrer, olhando para ele assim, ele vai começar a dar uns espalhos lá por veneno, vai cair estribuchando, e Paulo sacudiu uma víbora assim no fogo, levou um churrasquinho de cobra, e se comeu. E nada aconteceu com ele. Então, ao longo da história bíblica, você não vê Deus livrando o povo da tribulação, vê Deus passando na tribulação com o povo. Agora, o argumento de que a igreja não passa pela tribulação não encontra um texto claro para isso. O argumento de que ela passa encontra vários textos. Me lembra, desculpem se você pensa que ela não passa, mas me lembra a ideia dos adventistas e dos testemunhos de Jeová de que não existe inferno. Aí tem muitos textos bíblicos claros de que existe um lugar de tormento eterno. E quando Russell e quando
o Joseph lá dos Adventistas, né, resolveram abolir o inferno, muitos dizem que é porque eles sabiam que possivelmente eles iam para lá. Então eles, não, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com essa ideia para me deixar mais tranquilo. Então parece que o Scofield, o cara que editou a Bíblia de Scofield, parece que ele, com medo de passar pela tribulação, ele tentou forçar alguns versículos para dizer que a igreja é arrebatada antes. Mas, pelos textos que a gente tem nas mãos aqui, ele não foi feliz não. Tessalonicenses também fala que na volta de Jesus, nesse suposto arrebatamento antes da tribulação, fala de alarido, voz de arcanjo, trombeta, só coisa barulhenta, e não uma coisa invisível e silenciosa, tá? Olha, mais específico, para quem não leu, eu preciso que isso fique claro. Mateus 25, olha aqui, está lá no projetor. Aliás, Mateus 24. Mateus 24, versículos 27, depois 30 e 31. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ao 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Olha o 31. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos destes quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Arrebatamento. Antes do arrebatamento, todo olho verá, todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem. Não é uma coisa invisível. Não há um arrebatamento que ninguém vai que a gente vê nos filmes. O cara lá se barbeando, daqui a pouco ele some, o barbeador cai ligado na pia. Igual na primeira versão dos deixados para trás era assim, né? A mulher acorda, aí olha o marido assim, do lado não tem marido do lado. Aí ela chegou um barbeador lá no banheiro, um barbeador elétrico. Aí ela fica tranquila. Quando ela chega no banheiro, tá um barbeador ligado na tomada, dentro da pia assim, o cara foi arrebatado. Mas o arrebatamento, segundo a Bíblia, vai ser visível, não vai ser invisível. Todas as tribos vendo e se lamentando. E Deus falou para os anjos: recolham a igreja, vamos arrebatar esse povo todo aí. Ok? Podemos voltar aqui para onde a gente estava, retirado do Espírito Santo? Sim, retirado do Espírito Santo. E aí vem outro ponto: o início da grande tribulação, seguindo ainda o gráfico, tá? Olha os textos que eles usam. Mateus 24, do 21 até o 31, e Marcos 13, do 19 até o 27. São textos longos, a gente não vai ler agora. São os dois discursos escatológicos de Jesus, tá? Mateus 24 e 25 são dois capítulos inteiros de escatologia em Mateus. Marcos 13 é um capítulo inteiro de escatologia também, do próprio Jesus. Olha só o nível do professor de escatologia, Jesus Cristo. E ele fala nos dois textos profecias de duplo cumprimento. O que é isso? Jesus começa a falar para aqueles ouvintes ali de coisas que estavam para acontecer, que se cumpriram em 70 depois de Cristo. 70 depois de Cristo. E algumas que não aconteceram no futuro. Na mesma profecia, Jesus falava de coisas que estavam para acontecer e coisas que aconteceriam no final dos tempos. Vamos ler só poucos versículos desses textos. Não, os textos são muito longos, a gente vai gastar um tempo aqui que eu não posso gastar nessa aula. Na aula que vem a gente pode falar sobre isso. Mas se você ler em casa, Mateus 24, capítulo inteiro, Marcos 13, capítulo inteiro, você vai ver que Jesus está falando coisas que não podem ser para aquela época, coisas que vão acontecer depois do anticristo. E também coisas que aconteceram em 70 depois de Cristo, quando Tito, um general chamado Tito, entrou em Jerusalém, destruiu a cidade, sobrou nada do templo,
Jesus tinha falado assim, não ficará pedra sobre pedra. Não ficou pedra sobre pedra, porque o templo foi incendiado. E o templo era praticamente de ouro puro. Quando incendiou, que o ouro derreteu, o ouro se entranhou pelas pedras da fundação do templo, e os soldados romanos, segundo Flávio Josefo, que foi um escritor que presenciou essas coisas, ele escreveu um livro chamado História dos Hebreus, eu tenho lá em casa, gigantesco, 3 quilos de livro, gigante. Ele diz que os soldados tiveram que bater, quebrar as pedras, soltar uma pedra da outra para catar aquele ouro que havia derretido ali. Já estava seco, né? Já estava endurecido novamente, mas eles tiveram que dar uma de arqueólogo, né? Fuxicar lá, quebrar, separar as pedras. Então não ficou pedra sobre pedra. A profecia de Jesus em Marcos 13 se cumpriu cabalmente. Você vai ver que esse início da grande tribulação acontece de uma forma sorrateira, porque antes tem o princípio das dores. Já leram essa expressão? Jesus falou assim, olha, quando vocês virem guerras, rumores de guerras, pais matando filhos, filhos matando pais, nações se destruindo, não imaginem que é o fim do mundo. Isso é só o princípio das dores. Ele fala o princípio das dores, ele usa exatamente essa expressão. Depois é que o bicho pega, aí ele fala assim, haverá uma grande tribulação, como nunca houve e jamais haverá depois dela. Vai ser uma coisa muito mais complicada do que o princípio das dores. Se for uma pergunta curta, que a última aula vai ser para isso. Vai ser para... Não, porque eu estava lembrando, eu não sei se é esse texto, mas fala que se era como dor de uma mulher que dor de parto, a contração está aumentando. Não sei antigamente, mas assim, por exemplo, terremotos, essas coisas eram muito passados. Agora você tem o tempo todo em vários lugares que não tinham antes. Então, tipo assim, as contrações estão diminuindo, o tempo aí de contração. Exato, perfeito. Dizem que naquela época não tinha material, não tinha maquinário para você perceber os tremores. Isso não convence. Sabe por quê? Porque se nós descontarmos os tremores que são imperceptíveis, mesmo assim, muitos tremores aconteceram do século XIX para cá, muito mais do que do início da história até o século XIX. Se não me engano é Joel, com certeza, mas acho que o profeta Joel fala não sei o que tal do grande terremoto, coisa que já havia passado. Ele está falando uma coisa não no futuro. Ele está comentando o fato histórico de um grande terremoto. Era raro terremoto, entrava para a história. Hoje em dia, a gente vê o Chile, coitado do Chile, toda hora tem um terremoto forte lá, forte. Coisa que não precisa de máquina nenhuma para perceber. Japão, acho que toda semana tem terremoto lá, cara. É muita coisa. E a ciência já verificou que o terremoto mais forte que já conseguiram captar no mundo foi o chileno. Não houve ainda um pior, mais forte agora, no nosso século, no século XX. Aí, Los Angeles, Estados Unidos. Olha aí, Los Angeles, nos Estados Unidos, é outro lugar que terremoto lá é o dia a dia deles. Terremotos lá perceptíveis. Até no Brasil tem terremoto agora, vocês estão vendo isso? No Brasil está tendo pequenos tremores. Quando teve o forte lá no Chile, em São Paulo, teve gente vendo o prédio da avançadinha. Em Minas Gerais, em Montes Claros, na cidade onde eu tenho boa parte da minha família morando, teve um pequeno terremoto lá, há uns 3 ou 4 anos, rachou algumas casas e tal, não morreu ninguém não teve nenhuma vítima fatal. Mas um tremor claramente perceptível. Então, quando Jesus fala que terremotos aumentariam, né, aconteceriam com mais frequência, seriam os princípios ou o princípio das dores, é o que está acontecendo. Filhos matando pais, pais matando filhos. Cara, mas isso é muito que está acontecendo. Todo dia você abre o jornal, o padrasto normalmente assim, não é o pai, né? É o cara que mora com a mãe. Mata a criança porque estava atrapalhando a relação, estava dando muito trabalho. Ou então a mãe tem um bebê, joga no rio para o companheiro não largar ela. Coisas assim absurdas e que acontecem com frequência incrível, incrível. Muita gente vê no Brasil. Só vi. Perfeito.
Filhos matando pais por causa de herança, né? Filhos matando pais porque eles estavam drogados e o pai veio reclamar, fala, pô, drogado de novo, aí o cara mete a faca no pai. Coisas que a gente vê todo santo dia nos jornais e na internet. Então, o início da grande tribulação, você consegue ver assim claramente em Mateus 24 e Marcos 13. Depois você pode ler o capítulo inteiro, cara, esses dois capítulos, tá? E aí, o fim da grande tribulação, eles utilizam o quê? Apocalipse 20, do versículo 1 até o 3, e Apocalipse 7, do 9 até o 17. Sim. Versículo 31 de Mateus 24 diz assim: Ele enviará seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus, que estavam longe da tribulação, são unidos pelos anjos por ordem de Jesus, que chegou para nos O arrebatamento. Depois da grande Depois da tribulação, Vai ter o Senhor Jesus falando. Antes disso, fala que todas as nações verão e se lamentarão. Os não salvos estarão aqui vendo Jesus voltar e arrebatar a igreja. Como é que é antes da tribulação? Se é invisível, eles não vão perceber, vão só ver subir o povo, né? Mas não tem versículos claros para defender isso. Que não vai, para que ninguém busque um homem no deserto dizendo que é Cristo, dentro da casa dizendo que é Cristo, porque ele vai vir. Ele vai se mostrar do Oriente ao Ocidente como relâmpago, né? Gente, olha só, deixa eu tranquilizar vocês que são salvos. Não há como enganar o salvo. Não existe. Mateus escreveu as palavras de Jesus assim, olha, se aqueles dias não fossem abreviados, olha, não salvaria ninguém. Então, e esses falsos profetas vão enganar muitos. Se possível, porque não é possível, né? Se possível, eles enganariam até os eleitos, até os escolhidos. Se fosse possível, eles enganariam os escolhidos. Mas não é possível. A gente vai ficar até na dúvida assim, será que esse cara é Jesus? Esse profeta que apareceu, será que é Jesus voltando? Não, claro que não é. Antes de Jesus aparecer, vai se manifestar o anticristo, e antes do anticristo, uma apostasia dentro e fora da igreja, tá, gente? Essa é a parte triste do negócio. Dentro e fora da igreja, a doutrina bíblica, a doutrina escorreita, a doutrina correta, ela vai ser abandonada para que haja uma apostasia grande. E aí eu lembro daquele versículo assim: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Vai ter uma peneira, vai filtrar muita coisa aí. Você vê, por exemplo, igrejas exclusivamente de homossexuais. Que doutrina esquisita para mim, né? Que doutrina estranha. Você vai na Bíblia, você vê alguns versículos que condenam claramente o homossexualismo, né? Eles não gostam dessa palavra porque elismo dá a ideia de doença, né? A homossexualidade para eles. O homossexualismo e a homossexualidade para mim não faz grande diferença o termo usado. E aí você vai ver uma apostasia grande dentro e fora da igreja. Depois vai surgir um grande líder mundial, que seria o anticristo. Depois disso que é Jesus. Então vai ser muito fácil da gente reconhecer que Jesus está voltando. Quando você vê a apostasia acontecendo, tá? Quando você vê um grande líder mundial surgindo, mundial, o cara que vai liderar mesmo assim, vai botar ordem na casa, vai virar paz, né, aquela falsa paz. Aí você sabe, agora Jesus está às portas mesmo, agora ele está voltando. E aí, fim da grande tribulação, Apocalipse 20, de 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Segura aí. E Apocalipse 7. Apocalipse 7. Do 9 ao 17, é um texto bem longo também. Vou ver aqui. Ele fala: depois olhei,
Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do Cordeiro, diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e os anciãos... 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu tempo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio dos tronos apacentará e servirá de guia para as fontes de águas vivas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, no final da grande tribulação, acontecerá, segundo os dispensacionalistas, tá? Acontecerá durante ela uma grande salvação, gente que não dá para contar, vai ser salva, e estarão diante de Deus depois disso. E o capítulo 20 que nós lemos ainda há pouco, diz que no final da grande tribulação, para eles, um anjo desce do céu com a chave do abismo e uma grande corrente, uma grande cadeia, tá? Prende Satanás por 1000 anos, lança no abismo para que ele não engane mais as nações. Ele está completamente impotente, ele está amarrado, está acorrentado, está lançado no fundo do abismo. Depois, importa que ele seja solto por um tempinho, no final do capítulo 3, versículo 3. Tá, e aí? Pelo dispensacionalista, o final da grande tribulação é o início do milênio, está no seu gráfico. Acabou a tribulação, prende Satanás, acorrenta ele, dá umas 3 voltas só no pescoço para apertar bem, joga ele lá no fundo do abismo e ele está completamente imóvel, não consegue fazer nada, não consegue enganar as nações. E aí começam os 1000 anos de reinado de Cristo na terra, com sede em Jerusalém. Cristo reina por 1000 anos, um reino perfeito, um reino absolutamente de paz, de harmonia, de justiça. Só que, segundo o dispensacionalista que eu estou falando, tá? Só que os salvos terão voltado com Jesus e os não salvos estarão no milênio. É um outro problema. Como é que você, glorificado, livre do pecado já, você já foi arrebatado, já aconteceram as bodas do Cordeiro, já foi glorificado, já recebeu o seu galardão, aí você vai ter que conviver com pecadores? É um problema teológico aí, porque a partir do momento que você é glorificado, você está completamente livre do pecado. Você vai conviver, você vai passar o dia a dia aqui desses 1000 anos com pessoas que não estão salvas, que são pecadores, só que estão pecando porque o está acorrentado, né? Não conseguem enganar as nações. Então as pessoas não vão sofrer aquela tentação toda e não vão pecar tanto assim. Como é que a gente vai conseguir entender isso? Não dá. O amilenismo diz que esse ponto aqui, desses 1000 anos, não é uma coisa literal. Esses 1000 anos não são literais. Os 1000 anos são um período de tempo que ninguém sabe exatamente quantos anos são, em que Cristo reina, ele implanta o reino dele e começa a reinar. Lá na vida dele, na primeira, quando ele morreu na cruz, ele implantou o reino. Esse é o ponto mais difícil de ser entendido, o ponto mais complexo, porque para o dispensacionalista, Jesus veio implantar o reino, quando ele morreu na cruz, tá? Ele veio implantar o que eles chamam de reino de Deus. Você vê vários pontos, então o reino de Deus será como uma grande pérola que o homem acha e vende tudo para comprar aquela pérola. Então o reino de Deus será como o fermento que a mulher separa e coloca em 3 medidas de farinha e tudo fica levedado. Então o reino de Deus será um tesouro que o homem esconde num campo e compra aquele campo e se delicia aquele tesouro ali, é tudo para ele. Então ele fala muito de reino de Deus e reino dos céus. Para o dispensacionalista, o reino de Deus é o milênio. Jesus veio implantar o reino de Deus, os seus não o receberam e ele não implantou o reino de Deus. Então isso vai acontecer no milênio.
Falamos isso aqui na semana passada. Peraí, para tudo. Jesus veio implantar o reino e ele só não implantou porque o povo não o recebeu como rei. É isso o dispensacionalista? Mas tem algumas passagens em que o povo vai até Jesus, cerca Jesus e quer levá-lo para fazer o reino. Como é que é esse negócio? Por que Jesus então se esquivava e saía de fininho no meio da multidão e não deixava ser levado para ser o rei? Ele não veio implantar o reino? Lembra das passagens que diz que o povo, Jesus pregava na sinagoga, o povo ficava maravilhado com a dele. Quando ele saía, o povo ia pegar ele e levar a força para fazer o rei. E Jesus passava pelo meio deles e ia para outro lugar, não deixava ser feito rei. Ele veio implantar o reino, como é que é isso? Aí o dispensacionalista, por exemplo, o Antônio Gilberto, ou o Raimundo, esqueci o nome, um outro livro bom sobre isso, né? Esqueci o nome do livro, sei que é Raimundo, meu irmão. Então ele vai dizer o seguinte nesse livro: Jesus não recebeu o reino do povo, porque quem teria que dar o reino para ele era o Pai, não era o povo. Tá, muito bem. E por que Deus não deu então? Por que o Pai não deu o reino? Complicou mais ainda a resposta. Ele veio para implantar o reino, não implantou porque o povo não era o povo que tinha que entregar o reino para ele, era Deus. Tá bom, então por que Deus não entregou o reino? De qualquer forma, é uma contradição. Então ele adiou os planos para um milênio que está para acontecer. É um problema sério a gente ter assim. Porque o Apocalipse 20 fala que Satanás está preso no milênio. Então eu, como um pensamento amilenista, como é que eu vou explicar isso? Se Satanás está preso, se o milênio está acontecendo agora e Satanás está preso, como é que é isso? Tanta atrocidade está acontecendo aí, Satanás preso. A gente vai ver isso daqui agora, eu vou ter que até usar um pouquinho do grego, não falo grego não, tá? Mas a gente tem que entender o texto seguinte, que a gente vai ver daqui a pouco, no grego, para a gente entender o que é essa prisão de Satanás. Está confuso? Tenho certeza que está. Não é fácil o assunto, mas a gente vai ficar com uma visão mais clara quando a gente partir para o próximo gráfico, que a gente vai entrar já já, tá? Não é bem fazer hoje, senão não complica. Acabou a grande tribulação, Cristo retorna com os salvos, segundo o gráfico dispensacionalista, tá? O que eles usam para dizer que Cristo está voltando com os salvos? Mateus 24:30, Apocalipse 1, versículo 7.